Olá, Felipe Verpe, começando aqui o terceiro episódio do nosso podcast Raízes e Horizontes, aqui em Gramado, na Rua Coberta, esse ponto turístico icônico aqui da região sul do país e do Brasil. Então, hoje falaremos sobre a importância da arquitetura, da importância do paisagismo nos empreendimentos, nas casas, dentro das moradias. E estou aqui com duas convidadas mais que especiais, né? Com a Sabrina Gross, né? É Gross ou Gross? Gross. Isso aí, Sabrina Gross. E a dona Michele, que eu não me atrevo a falar o sobrenome, vou deixar por tua conta. Meinhardt Souza. Meinhardt. Então, dona Michele, por que a dona Michele, gerente comercial da Hassan, está participando deste podcast que falaremos sobre arquitetura, sobre paisagismo? Logo, logo vocês vão saber o porquê. Vem coisa muito legal por aí. Então, Sabrina Gross, né, gostaria que começasse a sua apresentação. Né? A Sabrina, que é formada já há 10 anos aí em designer de interiores, 5 anos, então, formou-se em paisagismo, que é onde atua mais ativamente agora, e está estudando aí, né, para gestão de obras, né, fazendo um pós em gestão de obras e estudante de arquitetura como um todo. Tanta qualificação aí, né, e nativa aqui da nossa região, canelense, da Gema, que nem diz os cariocas, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Fale um pouco sobre ti, sobre a Sabrina, onde que ela atua, né? E faça a tua melhor apresentação aí. Então, pessoal, é uma honra participar aqui com vocês desse podcast. Para mim, falar de paisagismo é falar muito das minhas raízes, da minha família, que a gente brincava quando era pequena, que a minha avó pegava um galinho de árvore e plantava e dava frutos e vinha. Então, a gente cresceu nesse ambiente de paisagismo e eu acredito muito que o paisagismo ele remete muito à família, a tu passar um dia inteiro trabalhando e chegar em casa e ter aquela paz no teu lar, né? Então, dentro da arquitetura e do paisagismo, é isso que a gente faz, é trazer o sucesso da pessoa de passar o dia inteiro e ter as condições de ter a família ali num lar, tendo uma árvore, tendo uma grama para brincar com os teus filhos ou com as pessoas que te esperam lá. Então, isso para nós é qualidade de vida e isso vale muito assim para mim, né? Como criada aqui, eu vejo que o pessoal vem de fora e valoriza muito isso que a gente tem. Até as nossas flores o pessoal valoriza, que são diferentes aqui, né? Então, essa nossa região aqui é muito rica também nessa parte da família com o paisagismo e a arquitetura. Que legal, Sabrina, que legal. E, Sabrina, numa cidade onde que temos aí colonização portuguesa, italiana, alemã, é um desafio trabalhar e agradar tantas raízes, assim, tantas etnias, né, com bastante essência, né? Então, você harmonizar esses prédios, essas casas, esses jardins com a arquitetura é um desafio legal, mas também é um desafio onde que a história permanece, né? Então, essas raízes de família, essa história construída, né, durante a montagem, a elaboração dele, se torna algo satisfatório, no meu ponto de vista, né? Com certeza. Quando a gente vai trabalhar com um cliente, tanto na arquitetura quanto no paisagismo, nós precisamos conhecer a essência daquele cliente, o que ele está buscando. E quando eu comecei a trabalhar na Hassan, o Felipe disse assim, a gente vai dar uma volta nas obras para te conhecer o que é a Hassan, qual é a essência da Hassan. E teve vários momentos na nossa parceria que eu conheci o Felipe como empresa, um italiano apaixonado pela religião da Itália,
que ele falava assim, olha, isso aqui é muito bom, eu chego aqui nessa área, lá do Planalto, por exemplo, eu chego aqui nessa área e aqui recarrega as minhas energias. Então, se cada cliente, cada pessoa conseguir se conectar com o Felipe e com a essência que é das construções dele, eu acho assim que é um ganho enorme. Então, eu consegui me conectar para a gente conseguir fazer o Vêneto. Precisa andar, a obra precisa andar, as coisas precisam andar, mas aquela conexão com o cliente, da gente ter aquele lago e cada vitória, cada coisa que a gente foi fazendo lá, ser uma vitória tanto para nós quanto para o pessoal que estava trabalhando, para os clientes que chegavam, porque o paisagismo, eu sempre falo, ele é a decoração da obra. Porque quando começa a evoluir a obra, quando chega o paisagismo, muda total, a arquitetura muda totalmente. Então, os clientes chegavam lá e ficavam felizes junto com a gente, né? Como é que a gente brincava ainda, né? Tá deixando de ser cinza para ser verde, né? Isso aí. Então, é quando começa a dar alegria novamente para a obra, né? E Michele também está aqui, comercial da Hassan, formada em gestão comercial, já um punhado de tempo, nem vou dizer quantos anos. Não vamos falar, né? Não vamos entrar nesse assunto. Exatamente. Por que da Michele estar junto nesse podcast para falarmos, onde o podcast foi direcionado para falar sobre o que Gramado tem de mais bonito, que é seu paisagismo, a sua natureza, né? Gramado só é Gramado porque existe a natureza. Exato. E a harmonia da natureza com os prédios é o que o torna esse sucesso, e esse é o nosso maior desafio como incorporador, e também de transmitir isso para as pessoas que trabalham conosco. Quando a gente consegue essa conexão, com certeza o resultado é excelente. Michele, me diga-me, vou usar essa expressão chula aqui da Serra, né? Qual é a sua função dentro da Hassan? E o que tu está trazendo de novidades aqui no dia de hoje? Estou começando junto aqui com a Hassan faz pouco tempo, né? Estou iniciando o trabalho aqui junto com o Felipe, que é uma pessoa que eu admiro já há de muito tempo atrás, né? Eu trabalho com vendas desde os meus 14 anos, então já vendi um pouquinho de tudo. E agora eu venho aqui com os móveis sob medida, né? Que é o carro-chefe da Hassan Móveis. Venho aqui também apresentar uma campanha que inicia nesse mês de julho, e vai até abril de 2026, uma campanha para arquitetos e especificadores. Então, junto com a Hassan, nós vamos dar início a uma campanha, né, falando de raízes, então, que é o nosso assunto aqui, que dá a maior premiação que leva arquitetos e especificadores para a Itália, né? Olha só, uma campanha então, Michele? Isso. Então mostrando as raízes de Gramado, a sua arquitetura, então, o seu designer. Exatamente. Então significa que teremos uma campanha sendo lançada hoje, né? E para onde que nós vamos? Então a gente vai garantir experiências incríveis, né, com a Casa Cor em São Paulo, viagens para o Rio de Janeiro, Buenos Aires, e então para Milão, né, na maior feira de designer de imóveis e designer de interiores, que é a Isalone, né? Vamos para Milão também, vamos para Milão. Que legal, que legal. De novo, a Hassan inovando aí em relação às suas campanhas. Exatamente. E é válido para todos os arquitetos que trabalham com interiores, é isso? Isso, para todos os arquitetos, especificadores, né? Uhum. E também não é uma campanha que, por exemplo, assim, a Sabrina atingiu o valor máximo, né? Para ir para Milão. Então vai a Sabrina, vai o colega dela que também atingir e o outro colega que também atingir, então não tem um número máximo de pessoas, né? O que o arquiteto ou o designer de interiores tem que fazer para poder ir a Milão com a Hassan, né? Passar esses 10 dias aí em Milão? Isso, tragam os projetos para nós, né? Tragam os projetos para a Hassan. Assim, dessa forma, vocês vão atingir, né, a nossa pontuação máxima, que é então a venda de 2 milhões, né, que vai nos levar então para Milão, para a Itália. Legal. Então, se eu vender 2 milhões de reais em imóveis, né, eu garanto o meu passaporte, né, carimbado para ficar 10 dias em Milão por conta da Hassan. Por conta da Hassan. Legal.
O que tu acha disso, Sabrina? É legal? Eu acho maravilhoso. Eu acho que vai ter uma corrida aí dos arquitetos querendo fazer. Ainda mais com o potencial da fábrica, né? Que é incrível. Exatamente. Então, quando eles conhecerem o potencial, acredito que vai ter muita gente interessado, né? E pegando esse gancho também da questão da nossa indústria, né, Felipe? Que é uma indústria 4.0, que a gente une, então, a tecnologia com a agilidade na entrega dos nossos projetos, né? Hoje nós estamos entregando em torno de 4 apartamentos por semana, né? Mas, contudo, já indo, se ajustando, enfim, a gente vai conseguir fazer um apartamento por dia, né, Felipe? Exatamente, em torno de um projeto dia, né? Tudo vai variar, tudo depende muito da forma com que esse projeto vem, né? Se ele vem bem completo, se ele vem bem detalhado, a gente tem mais velocidade, né? Exato. Sim, é uma campanha espetacular que eu acredito que vai dar muito resultado para todo mundo, né? E é uma campanha inovadora, vamos dizer assim, em relação à Serra Gaúcha. Né? Muito bem, então eu me ative a compartilhar dessa campanha. A Michelle, então, vem para somar aí com o time da Hassan, né, atender aí, dar o suporte a todos os arquitetos e designers que têm interesse de trabalhar com uma indústria de móveis editáveis, né, com uma indústria moveleira, raiz, né, onde que os móveis são 100% personalizados. A única diferença é que é utilizado equipamentos de última geração e matérias-primas extremamente diferenciadas, como as corrediças austríacas da Blum. Inclusive, nesse roteiro, né, para quem atingir essa meta, iremos para a Áustria conhecer, né, a fábrica, né, da Blum, né, tá dentro do roteiro. Utilização também de tintas italianas da marca Iven, onde que temos o nosso próprio tintódromo. Então, todos os arquitetos que estão nos assistindo aí a nível nacional e internacional, porque a Hassan tem radar ilimitado, também podemos vender para o mundo inteiro, né? Procurem a Michelle aí, que ela está apta a apresentar a nossa fábrica, apresentar a nossa empresa, mostrar a nossa capacidade, a nossa qualidade de produção. Muito bem, ficou esse gancho, né, dona Michelle? Isso. Tem mais algo a contribuir? Só para falar para vocês também que a gente vai estar no site da Hassan, né, hassan.móveis. Todas as informações estarão lá, o meu contato também vai estar lá e eu estou à disposição para atender todos. Ah, legal. Permaneça conosco aqui para essa conversa sobre a arquitetura, o paisagismo, né, com a dona Sabrina Gross. Grosso. Legal. Então, Sabrina, qual é a base de inspiração? Já adiantasse inicialmente que vem do berço, então, a tua mãe, a tua avó, que faziam esses trabalhos, né, na horta ou até mesmo nos seus jardins, e isso tu trouxe como essência, né? Quando você pega não só os empreendimentos da Hassan, mas os demais que você atua no mercado, qual é a base de inspiração? O que te dá aquela vontade de fazer algo diferenciado, aquilo que realmente impacte visualmente, né, o meio urbano e aquele empreendimento em específico? Eu acredito muito, como a gente está falando de raízes aqui da nossa região, em algumas conversas com o Felipe, a gente comenta assim, da arquitetura de Gramado. Então, de Gramado e Canela, né? Sou natural de Canela. Então, assim, a gente pensa em algo que seja daqui, que a gente consiga trazer para quem vem, quem compra e quem vai morar aqui, as nossas raízes, para não esquecer disso. Eu sou defensora das nossas raízes, porque eu acho assim que é super importante a gente não perder a nossa característica. Estávamos falando antes também de como a gente vê assim, o pessoal às vezes vem de fora e quer empreender aqui e eles não veem dentro deles, não vem aquela essência do coração que a gente tem aqui. Então, assim, eu vejo essa essência, eu vejo que a gente olha para uma maquete, que foi o que aconteceu no Vêneto, a gente olhou para a maquete e o Felipe, pode fazer, tá, eu só preciso disso e disso, mas o resto tu pode criar e pode colocar a tua personalidade junto com a minha e a gente vai afinando. Então,
surgiu uma ideia, a gente pegou um espaço lá e surgiu uma ideia de fazer um caminho de oliveiras para colocar umas mesas para o pessoal poder aproveitar lá embaixo e ter ambientes assim com a família, colocar o pé no chão. Então, assim, muito voltado à nossa essência que eu me criei, né? Me criei na colônia com a minha avó e a gente desfrutava desses prazeres da natureza. Então, para nós é muito importante hoje. E eu vejo que quem vem de fora acha também essa essência que a gente tem aqui da natureza. Então, o Vêneto e assim como os outros empreendimentos da Hassan, eles têm muito essa parte do verde, né? Tem o lago lá na Hassan, tem o clube. Quando tu tá no clube, tu não sabe se tu tá dentro ou fora do clube. Ele tem uma essência de transparecer a natureza dentro dele. Tem um terraço que a gente fez com um paisagismo bem bonito. Então, assim, eu acredito que é muito para os outros, muito para quem olha. O paisagismo é a essência das pessoas que vão, a felicidade de quem chega e vê uma planta, uma flor e vê o paisagismo crescendo, né? Porque o paisagismo é uma vida. Na verdade, cada árvore, cada planta é uma vida. Então, ele precisa ter o ciclo dela. Se ele não está bem, ele não vai crescer bem. Então, ele precisa da alegria das pessoas e da personalidade das pessoas para vingar, né? Que lindo. Ah, legal. Muito bom, dona Sabrina. Para quem está nervosa, até que está saindo bem. O Vêneto em específico, né, Sabrina? O Vêneto é uma região da Itália. E essa região da Itália, né, remete muito à essência, à raiz, né, como é que se diz? Ao bem-estar, né, ao bem-viver. Né? E confesso que para transmitir isso, né, para você, já que ele foi uma inspiração feita lá em 2018, né, e ele está ficando pronto em 2025, é uma coisa muito longa, né, 7 anos, né, um ciclo. Né, e nessa fase final, o ano passado, consegui fazer com que a Sabrina entendesse isso, né, e colocasse em prática com as características regionais, né, então botar a essência de uma canelense, né, com uma inspiração italiana. Foi um desafio legal, mas foi bem receptivo e deu um resultado bem legal. E o que tu, digamos assim, sentiu de fazer um projeto tão grande, tão icônico na nossa região, né, e ter essa responsabilidade? Afinal de contas, são 210 futuros moradores aí nesse empreendimento. Então, são 210 famílias, são famílias de 20 países diferentes, de todos os estados brasileiros, e você conseguir transmitir isso e fazer com que nem falaste anteriormente, esse ciclo, né, do paisagismo, ele se renovasse a cada estação. Então, me conta como foi essa experiência. Foi desafiadora. No início, quando o Felipe me chamou, ele falou, são 3 hectares de paisagismo. Eu pensei, meu Deus, ele tá ficando louco, porque eu acho que eu não consigo, né? Uhum. E aí, chegando na obra, eu não sou de desistir de desafios, então, né? Chegando na obra, eu me deparei com um maquinário e uma estrutura de obra muito, muito, muito maravilhosa. Bem diferente do que eu já estava acostumada. Então, com certeza, um diferencial da Hassan, né, é o maquinário que facilitou muito no tempo. Né? Tu falou de tempo de obra, mas o tempo de obra do paisagismo, que ali, quando a gente conseguiu entrar na obra e colocar acontecer, foi muito rápido. Foi desafiador. Às vezes eram 10 horas da noite e nós estávamos lá puxando refletor para conseguir. Por quê? Porque o Felipe tinha uma vontade muito grande de entregar esse empreendimento. Então, assim, todas as pessoas que estavam ali envolvidas, elas compartilhavam da mesma vontade. Então, era de manhã, 7 horas da manhã, bom dia, vamos para a obra.
Era de noite, a gente precisa disso, eu preciso que faça. Eu até comentei com as gurias, nem sei se eu poderia estar falando isso, mas um dia eu precisava de grama do transporte, do maquinário lá. O Felipe pegou a máquina e... Como é que é o nome daquela máquina? O manipulador. O manipulador. E foi lá e carregou a grama para nós num sábado, porque o manipulador precisava de alguém que soubesse, então ele foi lá. Então, isso para mim é a essência. Quando a gente estava para entregar nos finalmente, a família do Felipe, a Ju e os 2 filhos estavam lavando de lava-jato. Então, isso é família. É o que eles entregam para o cliente. É aquela doação que tu tem e que tu vai ter ali. Tu vai entregar para as famílias tudo o que tu é. Por quê? Porque ali vai ter uma cozinha planejada. Exato. Que vai sair muitas receitas para compartilhar em família. Ali vai ter a pessoa abrindo a janela e se deparando com um paisagismo lindo, que a gente fez espaços ali que a gente nem precisava ter mexido e a gente acabou mexendo e fazendo para a pessoa abrir a janela e se deparar com um galho cheio de bromélias, né? Então, assim, isso é essência, porque, que nem eu falei antes, estava nervosa antes, né? A pessoa chega em casa e o que tu quer depois de um dia de trabalho? É compartilhar de bons momentos, é respirar puro. Então, os empreendimentos aqui de Gramado, e principalmente os que querem trazer essa parte da natureza, eles têm isso. Então, não é que nem em São Paulo que tu abre a janela, tu vê uma plantação de prédio. É diferente. Então, a gente tem essa essência na nossa arquitetura aqui. Sim, e é isso que atrai esses futuros moradores, né, Sabrina? Nós temos poucos clientes, moradores aqui da nossa região, um percentual muito alto de paulistas, né, de catarinenses, de matogrossenses, de brasilienses, né, em função deles buscarem essa essência, essa natureza, né? Sim. Então, você harmonizar prédios com natureza é o grande segredo aí, né, para ter o sucesso, né? Hoje todo mundo mira o sucesso. E vender móveis para empreendimentos assim se torna muito mais fácil, né, dona Michele? Mas fica fácil, com certeza, né? Com esse paisagismo bonito, lindo, né? Nada mais do que tu ter um apartamento ou uma casa com móveis sofisticados, né? E que trazem essa paz mesmo de momento de família, de descontração. Então a gente está no lugar certo. Ah, legal, legal. Seguindo com o nosso podcast aqui com a Sabrina e a Michele, né? Gostaria de ouvir de ti, Sabrina, né? O que tu vê do futuro, né, aqui da nossa região, né? Esse crescimento, essas redes internacionais vindo para cá, Clube Med, Hard Rock Café, Kempinski, essas redes renomadas a nível mundial, fazendo parte desse nosso ecossistema. O que tu vê disso? Será que nós conseguiremos manter essa essência, essa raiz, né? Nós, nativos aqui, vamos continuar? Vamos conseguir vencer essa luta? O que tu me diz? Então, é um assunto bem contraditório, assim, para o que eu acredito, né? Eu sempre acho, assim, que se a gente consegue manter as nossas raízes aqui como é que eu vou usar uma palavra, assim, prestigiar o pessoal daqui e quem nasceu e quem estava aqui já quando a nossa cidade foi evoluindo, é sempre melhor, né? Claro que eu vejo que essas empresas vão trazer mais empregos, vão trazer mais modernidade para a nossa cidade. Porém, eu vejo que há um crescimento desenfreado. Então, se a gente conseguir sempre segurar as nossas empresas com a característica local, eu acredito que vá também desafiar eles se eles quiserem entrar no nosso mercado mesmo, que eles tenham a nossa essência, né? Proibir, a gente não consegue proibir. Acho que se o pessoal daqui pudesse proibir, proibiriam, né? Mas como a gente não consegue proibir, que a gente consiga ter essa essência, né? De conseguir
manter ainda a mesma característica da nossa cidade, porque é uma coisa que me preocupou bastante sempre quando veio, até quando veio o McLanche ou outros assim que são franquias para cá, que a gente tem tanto restaurante bom, a gente tem tanto para oferecer da nossa cidade, tanta gastronomia, tanta pessoa que quer empreender, que é daqui, então que a gente prestigie e sempre promova as nossas raízes, quem é daqui, né? Exatamente. Então, eu quero pegar o gancho que a Sabrina falou, né? A gente está aqui com a exposição na Rocoberta da nossa cozinha Lute. Assim, Felipe, que isso se pronuncia. Lute. E é muito engraçado os turistas vindo e dizendo toda a essência da nossa cozinha, que ela tem um vidro. Como chama aquele vidro? Canaletado. Canaletado. Ai, me remete à casa da minha avó, me remete à infância. Então é tão lindo a gente poder proporcionar isso nos nossos móveis também, né? Exatamente. O clássico nunca sai de moda, né? Exato. E o bonito e o que é belo também não. Mesmo vindo essas grandes redes, né? Remete a uma loja que eu vi, se eu não me engano, foi daquela companhia americana de café, como é que é? A Starbucks, né? A Starbucks, né, ela quis abrir uma loja dela, se não me engano foi na Itália ou foi em algum país extremamente conservador, né? Então o que eles tiveram que fazer lá? Eles tiveram que colocar a marca deles dentro das características daquele bairro, daquela cidade, né? E eu vejo que sim, Gramado trabalha muito forte, né, as questões de manter as suas raízes, manter a sua arquitetura, manter o seu urbano visualmente com a sua essência, né? E sim, né, o desafio é alto, né? Afinal de contas, nós somos uma cidade extremamente próspera, né? Somos uma região que chama a atenção do mundo, né? E isso cabe a nós, nativos, cabe a nós, poder público, cabe a nós, empreendedores, né? Sempre visarmos e pôr em prática, né, a essência pela qual nos trouxe até aqui. Ninguém vive só de futuro e nem só de passado, né? Então a gente conseguir harmonizar isso é o grande segredo aí para um futuro brilhante que teremos. Isso? Isso. E como nós temos os nossos filhos pequenos, o que a gente quer? Que eles tenham a mesma criação ou parecida com que a gente teve, a mesma segurança, porque hoje a gente tem uma segurança. Minha filha está na catequese e ela vai voltar sozinha para casa. Então, assim, ela tem 11 anos. Então, a gente quer a mesma segurança que a gente foi criado, o mesmo carinho de conhecer o nosso vizinho, de conhecer as pessoas que estão na pracinha. Então, isso é importante e é daqui, né? É do interior, né? Então, essas raízes, elas são bem importantes. E quando tu trabalha num empreendimento igual o Vêneto, que faz um clube ser tão harmonioso, tão gostoso de estar, isso vai juntar todos os moradores em um lugar e eles vão ter esse senso de comunidade muito forte lá. Eu vejo as pessoas aproveitando, as crianças correndo. Então, assim, é muito importante para pensar em ambientes assim, quando o pessoal vir para cá, não pensar só em construir o prédio, e sim em criar ambientes em que as pessoas consigam conviver, né? Esse é o grande desafio, Esse né? é o desafio. E assim, Sabrina, comenta aí para mim qual é o desafio aí do novo lar, que se fala o novo lar, né? Essa harmonização do novo lar, aí a integração de ambientes, a multifuncionalidade dos espaços, né? O uso dos materiais naturais e assim por diante. Me diz assim, o que tu enxerga desse novo lar, dessa nova forma de viver, né? Que envolve hoje, né, se a gente for pegar referências mundiais de paisagismo, né, não podemos deixar de lado o Bosco Verticale, por exemplo, né, lá em Porta Nova, em Milão.
que também faz parte do roteiro para as futuras, né, contempladas com a campanha da Hassan aí na Exalone 2026. Cada vez mais o paisagismo tem entrado para dentro desse novo lar. Me comenta o que tu enxerga disso, qual é a tua percepção sobre isso, né? E isso faz parte já da pós-graduação, dessas especializações dos novos arquitetos ou não? Faz parte, faz bastante parte. Aliás, eu fiz um curso de 1 ano de biopaisagismo em Porto Alegre. E nesse curso a gente tinha experiências de como seria se a gente fizesse um ambiente totalmente sustentável, né? E eu não estou falando de sustentável que nem a gente fala na escola, a criança vai lá e planta um feijãozinho, tá feita a proposta, né? Eu estou falando de ambiente sustentável, de tu conseguir coisas acessíveis para a dona de casa, para quem... Então, hoje, trazer vida para uma cozinha, trazer vida para uma casa, né? O ambiente que a gente mais fica na casa, para quem eu gosto de cozinhar, cozinha, né? É a cozinha. Então, assim, essa cozinha aqui da Casa Show, gente, ela me traz uma coisa tão gostosa. Um pertencimento, é um né? pertencimento, dá vontade de cozinhar nela. Exatamente. E eu acredito que todo mundo que passe aqui tenha vontade de cozinhar nela, porque ela é um ambiente que integra, então ela já tem as plantas ali nela, ela já tem toda a essência que é da nossa região, né? Claro que a Hassan faz móveis planejados, faz conforme o cliente quer. Às vezes o cliente só quer para investimento, ou, né? Então tem para todos os gostos. Mas essa essência da gente ter um lugar para chamar de lar, pode ser assim, ó, o jeito que for, a casa que for. Se tu consegue trazer essa essência, né? Então, hoje a gente já fala em paisagismo sustentável, que é o que é a gente ter no paisagismo já características que a pessoa consiga sobreviver com o entorno, frutíferas, né? Então a gente coloca frutíferas para o pessoal conseguir ter aquele cheirinho nos espaços gourmet. A gente utiliza bastante temperos já para a pessoa conseguir sentir o aroma. Porque das nossas, da essência, tanto da arquitetura quanto do paisagismo, é tu sentir, né? Tu tem que sentir, tu tem que tocar, tu tem que sentir o cheiro, tu tem que respirar aquele ambiente que tu tá entrando. Então, eu acredito muito que o projeto com identidade, tu fazer o projeto com identidade, tu conhecer o teu cliente, assim como eu conheci o Felipe, e a gente entender a essência daquele cliente. O Felipe é apaixonado pela Itália, ele respira a Itália, assim, é lindo de ver, porque quando tu tem um foco e tu conhece o teu cliente, fica muito mais fácil de tu conseguir ter um êxito, tanto nos móveis quanto no paisagismo, em todas as áreas da nossa vida, né? Isso até ele compartilhou com a gente, né? Que esse ano é a 4ª vez, Felipe, que tá indo pra Itália? Não, já fui uma vez, tenho que ir mais 3. Para honrar as campanhas aí, né? Tivemos uma campanha do Firenze, onde que alguns clientes foram premiados, vamos passar uma temporada na Itália. Tivemos a campanha dos corretores que mais venderem em VGV no Firenze também. Eu acredito que já temos aí duas corretoras, né, que provavelmente não serão superadas, né, em relação à quantidade que já venderam e o percentual do empreendimento que já foi comercializado, né? E também teremos aí, né, o ano que vem, né, logo ali, essa viagem aí dessa campanha que estamos lançando aí hoje em relação, né, à Exalone, com os arquitetos do país aí que estão dispostos a conhecerem a Hassan e a fazerem parte desse ecossistema, né, da indústria 4.0 de móveis personalizados com essência de Gramado, né? Vamos isso dizer aí. assim. E parabéns, Felipe. Isso, parabéns obrigado. por isso. Vamos lá. O que é investir em qualidade de vida junto com a arquitetura e o urbanismo e o paisagismo em si?
plantar salsinha na cozinha, ter um pé de alface de forma fake. O que é? Que plantas que eu usaria dentro de casa para mim ter essa harmonia? Né? Vamos dizer assim, o que eu devo ter dentro da minha cozinha, da minha casa? O que é essa harmonização entre plantas e o interior da minha casa tem a ver, né, com o estado, né, vamos dizer assim, atual desse novo lar, né? Então hoje a gente observei o ano, esse ano que passou, a gente esteve na Exalone, né, o ano passado, e a gente observou muita vegetação nas cozinhas, inclusive essa cozinha Lute, né, é uma inspiração lá da Exalone, que na época a gente estava com algumas arquitetas também, já fazendo essa campanha, né? Essa campanha agora ela só está sendo externada, já é algo que a gente pratica desde 2016. Né? Então, o próprio Firenze, os arquitetos foram para Firenze junto, né? A cozinha Lute, que está aqui no Gramado Casa Show, foi uma inspiração também lá na Exalone, em Milão, né? Então, a gente observou muito isso. E dentro desses estudos, dessas pós-atuais, que plantas eu utilizaria dentro do meu lar? Assim, né? Eu sei que as plantas tudo tem nome de ET, né? Mas trazer para os dias atuais aí, que não fosse um anônimos não sei o que, né? Esse ETismo aí que existe, né? Dentro dos nomes das plantas e dos animais. Isso aí. Então, assim, ó, nós utilizamos quando a gente coloca uma planta dentro de casa, a gente tem que se conectar com ela, né? Então, eu vejo o pessoal falando assim, eu coloco a planta dentro de casa e ela morre. Sim, ela morre porque não é cuidado, não tem aquele amor. Então, hoje na minha cozinha tem mais planta do que pessoa em casa, porque a gente coloca, eu gosto, né? Eu gosto dessa parte, então lá em casa eu sempre ou ganho de alguém mas a gente precisa ter um cuidado especial com a planta que a gente coloca. E essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque às vezes o pessoal coloca algumas plantas que não são para aquele ambiente, e aqui ainda a gente tem ar-condicionado, piso aquecido, calefação, e isso também acaba judiando um pouco das plantas. Então a gente coloca plantas, jiboia é uma planta que a gente usa bastante, que tem aqui. A gente tem uma aqui lindíssima. Lindíssima, então é uma planta que ela purifica o ar. Então, o lírio da paz é uma planta que a gente coloca dentro de casa também, que é uma planta linda. A samambaia, né, é uma planta que a gente usa bastante dentro de casa. O ficus, que é uma planta mais para sala, que ela é mais robusta. Então, a gente vai trabalhando com plantas que elas não precisem de tanto sol e consigam ficar na luz, né? Tendo perto de janelas, em alguns lugares que elas consigam ter uma vida, né? Uma vida saudável, né? Como eu já comentei, as plantas são seres vivos, né? Então, orquídeas também, a gente tem bastante dentro de casa. As orquídeas, elas são lindas aqui para nossa região. Então, tem todo um cuidado. Agora, os temperinhos, eles precisam de sol. Precisam de sol. Então... Ô, Sabrina, tem uma pergunta que eu vejo que seja a oportunidade de tirar essa dúvida e entender, né, o porquê, né? 2 anos atrás eu completei 40 anos, né? E de um amigo eu ganhei uma orquídea, né? E de outro amigo eu ganhei um bonsai. Tem algum significado ou só sacanagem mesmo para mim ter que cuidar desses seres vivos aí? Tem significado, sim. Para mim, o significado da orquídea é a paciência. Porque ela dá flor uma vez por ano e tu tem que cuidar dela o ano inteiro. Então, a orquídea, ela é uma planta que ela não gosta que a gente toque nela. Então, a gente precisa colocar num lugar que ela receba luz, que ela tenha, então, as condições para vir uma flor linda, porque ela brota uma vez por ano e cada vez que ela brotar, que ela vira flor, tu vai ficar lá admirando ela um bom tempo. Cada vez que tu passar, ela vai te chamar a atenção. Então, a orquídea é a flor da paciência, né? E o bonsai? E o bonsai é a flor da vida. Porque tu tem um bonsai, tu quebra um galinho dele.
tu vai tentar recuperar aquele galinho. Ele não vai voltar. Ele não vai ficar exatamente como ele era. Tu pode pedir desculpa para ele, tu pode pedir qualquer coisa. Ele não vai voltar. Tu vai podando ele pode chegar a um tamanho extremo, porque normalmente são árvores enormes que eles colocam para o bonsai. Por exemplo, o Acer. Tem um lá em Porto Alegre, onde eu faço o curso, que é um Acer. Ele é lindo e ele é uma flor aqui da nossa... Uma árvore da nossa região. E ele é lindíssimo. E ele tá num bonsai desse tamanho assim, e pequenininho. E a pessoa tem que ter tanto cuidado para ele vir, para ele conseguir vir, que é a paciência da doação, né? E assim como os nossos filhos são nossos bonsais. A gente planta, a gente aduba, a gente cuida. E se a gente não ficar ali em cima e ir podando eles vão virar o que eles quiserem. E se a gente estiver ali, eles vão virar a nossa essência, as nossas raízes, né? Entendi. Então teve um porquê, né? Tem um porquê. Eu acho que pra ti é a paciência. Eu brinco, né? O pior foi o outro que me deu um cavalo, né? Então, sempre tem. Eu acho que os teus amigos estão querendo que tu aproveite mais a vida. Talvez sim. Muito bem. Caminhando aqui para a reta final, então, né, do nosso podcast, né? Quais são as dicas, né, aí das boas práticas, Sabrina, para quem quer ter a sua casa harmonizada, seu jardim bonito, assim, dicas básicas, assim, que faça você mesmo. Tipo aquele programa que tinha, que eu odiava, né? Pinte uma parede de roxo, né? Ou de amarelo. Aquilo era o maior mau gosto da arquitetura que podia se ter. Não é desse lado, mas sim, qual seria, para quem quer começar a ter uma planta dentro de casa, para quem quer começar a ter um jardim que não seja só capoeira, quais seriam a tua dica aí? Vou pegar essa dica, hein? A dica é começar. A primeira dica de todas para tudo, né, é começar. Se a gente começa, a gente tem um empurrãozinho, uma deu certo, vai para outra e assim vai dar certo, né? A mesma coisa quando tu me chamou para trabalhar, eu pensei, meu Deus, é agora, o que eu vou fazer, né? E deu certo, um dia de cada vez, né? E a gente vai criando essa harmonia. E é a mesma coisa com as plantas na nossa casa. Elas trazem uma alegria para casa, uma cor, uma vida. Então, é importante não desistir, né? Sabe que a gente faz uma das dicas importantes é colocar as nossas flores de casa na chuva. Sim. Porque elas precisam da água da chuva, né? Então, quando chove, a gente coloca para a rua, coloca para dentro de casa de novo. Elas precisam desse biodinamismo que tem a água da chuva. Então, toda essa essência, assim, é a nossa plantinha. Ela precisa de cuidado. Ah, legal. Quer aproveitar a dica, Michele? Então... Tá começando a querer plantar um pé de cebola, né? É por aí. Lá em casa eu não tenho sorte, não sei o que acontece. Tá vendo? Talvez eu vou começar a fazer os móveis da Hassan, né? Aí vai ficar assim, essas flores lindas que a gente tem aqui. A gente não tá produzindo essas flores, tem que cuidar. Então, Michele, quer deixar aqui um reforço para essa campanha, para os arquitetos que estão nos assistindo, ou amigos que não estão nos assistindo, para te procurar aí, o que vai ser o roteiro de entendimento aí? Exatamente, como eu falei anteriormente, né? Vai estar nas nossas redes sociais, vai estar bem especificado lá. Eu vou estar na loja da Hassan, ali na Avenida das Hortênsias também. O meu contato vai estar disponível aqui, né? No podcast, também no link das nossas redes sociais. E é isso, gente. Estou aí para atender vocês, entusiasmada com essa nova campanha, com esse novo projeto. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Só tragam os projetos e vamos em frente. Legal. Muito bem. Encerrando, então, o nosso podcast Raízes Horizontes, aqui com duas pessoas icônicas de Gramado e Canela, né? Eu sempre digo, uma nativa e um forasteiro nativo, né? Por isso que eu sou o Gramado e Canela,
né? Muito obrigado pela presença de ambas, né? Foi muito legal ter esse bate-papo mais zen, né? Vamos dizer assim, né? Tendo em vista que os próximos serão um pouco mais agressivos, vamos dizer assim, com temas mais relevantes em relação à política, em relação ao urbanismo e tudo mais. Então a gente quis trazer esse podcast mais de harmonia, mas de extrema importância, porque é o visual que nos atrai, né? Ninguém gosta do que é feio, todo mundo gosta do que é lindo, do que é maravilhoso, né? E a Hassan tem essa essência de criar projetos incríveis, projetos que chamam a atenção pelo belo, né? Então, por isso que nós somos o número 8, então a Hassan é o número 8 na sua essência, então, que gosta do que é belo, do que é bonito. Então, fica aqui o microfone aberto para as considerações finais de ambas. Podemos começar por ti, Sabrina. Como foi participar desse podcast, deixar um pouco essa vergonha de lado e esse nervosismo, né? Muito legal isso também, né? Faz parte do melhoramento contínuo de nós como seres humanos, né? Isso aí. Foi desafiador. Eu não gosto muito de falar de vídeo, de público, de falar assim, né? Sou uma matraca. Eu gosto de falar, mas quando recebi o convite, eu falei, nem pensar, não tem como. E aí foi indo. Até comentei com o Felipe, falei, Felipe, ficou muito nervosa. Não, vamos lá que a conversa vai fluir, vamos tentar, porque a gente sempre tem reuniões e conversas que sempre agregam bastante para o meu trabalho. Então, a gente passar isso para quem tá assistindo e quem está acompanhando. E é um agradecimento enorme que pulei mais essa etapa na minha vida. Então, isso aí. Legal, uma coisa, tá? Reserva 10% do teu tempo para continuar fazendo o paisagismo da Hassan. Sim. Porque agora vai alavancar aí a nível nacional, aí vai ser chamada aí para fazer jardins espetaculares aí, né? Sim, além de cozinhas agora, né? Exatamente, então. Muito bem, dona Michele. Suas considerações finais, a campanha e vamos lá. Só agradecer realmente aqui ao Felipe, a Sabrina, né, por estar dividindo esse espaço aqui. Também é meu primeiro podcast. Também fiquei um pouquinho nervosa, mas o Felipe deixa a gente mais à vontade, vai conversando, né? E eu espero vocês, sim, então, para a nossa campanha. Vamos rumo à Itália, né, Isalone. E muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Raízes e Horizontes, né? A essência de Gramado, a essência da Serra Gaúcha sendo apresentada para vocês aí a nível mundial. Até o próximo. E vamos fazer o nosso brinde, né? Aê!